Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Mike Szymko. Ele é nascido na Eslováquia, inovador, entusiasta e curioso empreendedor, com experiência no desenvolvimento e gestão de negócios e mentoring de startups. Ele se diz um apaixonado por negócios com ferramentas de transformação coletiva, de alquimia e artes. Ele desembarcou no Brasil em 2013, em sua bagagem, passagens por países como Londres e Madrid. Ele é o criador da Arapuru Gin, sendo o primeiro London Dry Gin produzido em terras brasileiras, onde percebeu que a onda dos gins artesanais viria para ficar. Bem, quem é brasileiro sabe que essa onda ficou e veio para ficar. Bem-vindo, Mike, ao Future Hacker. Oi, André, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo seu tempo e vou adorar trocar uma ideia aqui com você. Bem, o prazer é nosso. Eu queria, Mike, que você contasse um pouco, da tua jornada e principalmente como é que você conheceu e se apaixonou pela arte e a cultura brasileira. André, na verdade eu já me apaixonei pela arte e cultura brasileira antes de mudar para o Brasil. Eu morava na Inglaterra, em Londres, muitos anos, e eu tenho vários amigos brasileiros que conheci através de uma ex-namorada que naquela época namorava em Londres, e aí eu comecei a conhecer a cultura brasileira desde lá. Eu visitei o Brasil algumas vezes a trabalho, passei um carnaval no Brasil e tal, e fui então conhecendo a cultura meio que à distância. Conheci a história do Abaporu, da Tarsila, e depois chegando aqui eu comecei meio que me aprofundar e de certa forma socialmente, e acho que são interesses meus pessoais, arte e cultura, então eu fui me aprofundando morando aqui no Brasil. Perfeito. Michael, a gente inclusive, a gente teve um encontro presencial a questão de um mês atrás ali, e eu achei muito interessante um ponto que você falou, que é a sua terra natal, tem algumas semelhanças com o Brasil, principalmente com relação à autoestima do povo, com relação ao seu posicionamento no mercado internacional. Quais são as semelhanças, diferenças entre a Eslováquia e o Brasil? Olha, é uma semelhança que eu enxergo, tá? Porque eu acho que até o Arapuru ele surgiu de uma de certa dor que eu já sentia lá quando eu na Eslováquia. Eu fui na verdade fazer meu colegial e minha faculdade na Áustria, em Viena, E a Eslováquia, que naquela época era a Tchecoslováquia, onde eu nasci, foi um país comunista, e em 89 caiu o sistema, E a gente foi liberado, digamos assim, para frequentar, outros países, e tanto que eu fui depois fazer meu colegial na Áustria. E aí, nesse sentido, eu nos primeiros anos, principalmente, eu fui muito tratado como um cidadão, assim, digamos, de segundo grau, Foi uma coisa que foi muito louco, porque a capital, da Eslováquia, Bratislava, e capital da Áustria, a Viena, são 60 quilômetros, uma da outra, e infelizmente se criou naquele bloco na Europa, no bloco do Oeste, tinha uma crise de identidade muito forte naquela época, porque a gente não pertencia muito à Rússia, A gente foi um país onde, sim, a língua ela é eslávica, então, nesse sentido, a base da língua ela é parecida com o russo, porém a cultura é bastante diferente, Isso que ela é também diferente da cultura do alemão, etc., dos germânicos, digamos. Então, a gente estava no meio daquilo e surgiu, eu acho que a gente viveu muito essa década dos anos 90, uma crise de identidade e uma crise que se chama, o Mongrel Complex, ou aqui no Brasil que chama, o síndrome do vira-lata, digamos, de se comparar com vizinhos e outros e não enxergar certas coisas na sua própria cultura. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei, enfim, viver assim no dia a dia cotidiano. Eu comecei a ouvir algumas projeções, alguns comentários que recebia das pessoas me falando: mas por que você está aqui? O Brasil é isso ou aquilo, mas na Europa é melhor e tal. E eu comecei a ver que tem muita semelhança,
não valorização de algumas coisas daqui, isso comparando com coisas de fora, de outros lugares. Então eu comecei a enxergar ali um ponto de partida que até virou o ponto de partida, digamos, da marca, né, do Arapuru, que ele na verdade se coloca a serviço desse síndrome do vira-lata que ele está tentando de harmonizar. Então isso virou uma dor pessoal, virou meio que uma parte central do meu trabalho, meu propósito do trabalho hoje. Perfeito. E quando você começou esse trabalho, Mike, você teve mais força, assim, né, de elogios ou crítica por ser um estrangeiro evidenciando essa cultura? Quando você chegou e começou esse trabalho, e deve durar até agora, né? Como é que as pessoas recebem isso? Quer dizer, né, um eslovaco trazendo, exponenciando a cultura brasileira para o mundo, eles veem isso aí como um lado, assim, positivo ou existe um outro lado? Olha, André, eu já ouvi, assim, pessoas totalmente diferentes e com opiniões totalmente opostas, né? De certa forma, a minha visão sobre o Brasil, eu não vim para o Brasil para falar para o brasileiro que é legal, né? Tem que ficar também muito claro que a marca, ela, primeiro, ela não romantiza, né? E ela respeita muito os desafios socioculturais que existem no Brasil, então não é uma visão de um, sei lá, branco colonizador que veio para o Brasil a falar que é legal no país, né? Assim, eu sou super respeitoso, estudioso e eu realmente, assim, vou a fundo nos assuntos e eu gosto falar das coisas que realmente acredito que tem um valor. Mas tem também pessoas que se conectam com essa camada externa e vão enxergar aquilo e vão trazer críticas. E eu acho válido, eu acho, não acho, acho que cada um tem, né, opinião, direito da sua opinião, porém, eu acho que, até pela minha própria história pessoal, a história da vida, eu não nasci em condições socioeconômicas privilegiadas, né, comparando obviamente com o que é normal no meu país, né, não quero, tem que tudo colocar dentro de um contexto, né, de época e país, mas que a minha visão ela foi construída a partir de estudo e a partir de um amor e o carinho que eu desenvolvi pela cultura brasileira, então existe uma conexão verdadeira, né. Perfeito. Tem até um ponto que acho que é uma tese que você fala, né, que você trabalha a arte como uma alquimia da transformação. E também que você não espera romantizar os desafios socioculturais que estejam acontecendo naquele momento. Mike, qual o limite, cara, da transformação e não transformar em escapismo? Na minha opinião, a arte, porque primeiro, assim, na primeira parte da sua pergunta, né, a arte como uma ferramenta, né, de transformação, acredito realmente a arte ser uma forma através de qual humanos se conectam com uma linguagem não racional, não lógica e conseguem também abordar determinados temas de uma forma impactante que consegue se utilizar em mídia, arte como ferramenta transformacional não só individual, como por exemplo usam várias terapias, né, a arte para expressar o que está no inconsciente, mas também do sistema, que na verdade o sistema e o indivíduo eles funcionam de uma forma parecida, né. Eu acho que a arte tem esse poder de transcender, né, as regras e códigos de comportamentos. Então, os tipos de projetos que a gente apoia são projetos que eles têm essa visão, por exemplo, sistêmica, né? Então, por exemplo, tem artistas que trabalham, como a Renata Felinto, com teatro, e esse teatro, ele é quase uma constelação familiar, é quase um trabalho sistêmico que, enfim, algumas pessoas já escutaram falar da constelação, mas é um trabalho terapêutico que consegue abordar, né, temas dentro de um sistema familiar, um sistema dentro do trabalho, mas também um sistema como um país, como uma cultura, né? E o que você falou sobre a questão de romantizar versus a utopia e o quanto realmente consegue ser feito, né, algum projeto, eu acho que eu posso só
olhar para os países quais já fizeram trabalhos e projetos estruturais, né, abordando os dilemas, as dores e crises que surgiram através de projetos parecidos. E, assim, não estou querendo aqui falar extremos, mas a Alemanha, por exemplo, depois da Segunda Guerra, ou Japão, ou Finlândia, o que eles fizeram como países de programas quais ajudaram de alguma forma a começar a harmonizar essa dor que aconteceu, né? Porque não quer dizer que você é como uma terapia, você entra num processo de terapia e para isso você primeiro precisa reconhecer a dor, você tem que olhar para ela, você tem que se relacionar com ela, senão ela fica naquele inconsciente, né, no inconsciente coletivo. E foi um pouco que aconteceu no Brasil, né? Aqui as dores da época de colonização, ou dos governos, né, ditadores, não foram abordados de uma forma aberta, então existem muitos temas que eles ficaram, digamos, embaixo do tapete. E a arte, ela é boa para tirar justamente, né, do baixo do tapete e começar a trabalhar. Então eu vejo que realmente dá para fazer mudanças estruturais através de projetos, porém, claro, não é uma coisa de um dia para outro, né, e precisa de força, de unir forças, e eu falei porque a marca, já que falar sobre a cultura brasileira e a arte se conecta com esse campo de arte popular, e porque ela não deveria também tentar de contribuir neste processo. Então não é uma visão que a gente vai construir isso, não, a gente vai contribuir num processo que vai demorar bastante tempo, mas mesmo com um pouco, eu acho que já valeu a pena. Perfeito. Então, tem uma frase muito interessante do Nietzsche, que ele fala, né, que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Você acredita nessa afirmação? Quer dizer, se sim, a realidade pode contaminar a arte? Eu acho que essa conversa entre o consciente e inconsciente, o que o Nietzsche e aí, enfim, Kant e post-kantianos, né, falavam sobre essas linguagens de arte, a ser uma conexão ao nosso inconsciente, todo esse discurso assim filosófico. Eu acho que o mundo, primeiro, a arte, ela faz parte da vida e, né, afinal são humanos, né, que criam essa arte. Então, eu acho que fazer uma separação, que a realidade, o mundo, ele fomenta e ele abastece a arte. A arte, ela muda, a arte, ela se conecta com os zeitgeist, ela ajuda justamente a transcender e movimentar esses zeitgeist. Se você olha para a arte moderna, o modernismo, ele começa não só no movimento de pensamento científico, mas ele começa muito nas artes, né, e pós-modernismo e a crítica pós-moderna, ela é muito vocalizada pelos artistas, né, e pela música, pela arquitetura, enfim. Então acho que não tem como desconectar a arte do que é emergente na nossa cultura. A arte faz parte disso, então acho que não diria que se pode matar a arte, porque justamente isso que dá essa gasolina, digamos assim, para a arte, ela ajudar a transcender os humanos, né, o dia a dia, cotidiano, assim. Perfeito. O Mike, ainda entrando exatamente nessa parte ainda dos limites da arte, etc., quer dizer, as heranças culturais são muito importantes, né, para cultuação, celebração, né, de história, do que aconteceu, etc. Mas você, vamos supor, como a sua marca também olha para a arte mais contemporânea, para as originais que estão chegando aí? Ou ela foca, né, de exponencializar exatamente esse contexto histórico do Brasil? Não, na verdade a gente não olha para... a marca, o nome, ele foi inspirado assim pelo esse pássaro, né, que era por um pássaro, e a identidade, ela foi, digamos, ela nasceu com
com uma alma de antropofagia cultural dos anos 20 e 30, então tem toda esse pensamento de algum conhecimento de fora, né, essa tradição inglesa, ela misturada com a essência brasileira, com os botânicos dos 5 regiões do Brasil, então esse Abaporu, ele está de alguma forma escondido na marca. Mas a forma como a gente apresenta os artistas ou comunica no nosso blog, no nosso Instagram, são artistas contemporâneos. A gente não tem uma ótica exclusiva, obviamente temos nossas preferências, né, do que a gente acredita se aproximar mais ao que a gente acredita que é a essência do Brasil, né, porque isso que é importante para a marca, se conectar tudo que apresenta de alguma forma algo que é essencialmente brasileiro, né, então obviamente tem artistas brasileiros que de alguma forma se inspira muito com a arte de fora e tem pouca brasilidade, digamos, né, na arte deles. Então, acho que conecta os artistas e tipo de coisas para que a gente olha o quanto a brasilidade tem por atrás, né? Então, sei lá, pode ser um Tunga ou pode ser uma pessoa jovem que ganhou Pipa ano passado. Então, só que existe alguma coisa que conecta, que é justamente essa essência, essa brasilidade, enfim, para que a gente justamente celebra isso que é essencialmente essa alma brasileira. Perfeito. E até uma última questão aqui, Mike, é assim, né, hoje, quais as plataformas que vocês imaginam expandir a marca, né, quer dizer, eu acho que o mais interessante é que criou essa grande persona da marca, né, então agora você pode expandir para muita coisa, né, eventos, né, NFTs, whatever, um monte de coisa. Qual o caminho que você acredita que seja, né, de crescimento da marca? Eu acho que eu tenho observado bastante, eu pessoalmente gosto desse mundo on-chain, eu sei que vocês aqui falam bastante desses tópicos, né, de blockchain e criptomoedas, NFTs. Eu pessoalmente sigo isso bastante, eu acho que a Arapuru, em algum momento, acabará sim fazendo alguns NFTs com edições limitadas, etc, etc. Eu acho isso hoje até é mais uma ferramenta de marketing, vejo como as pessoas utilizam isso hoje. Se você vê algumas marcas que lançaram tokens sociais e eu participo em algumas comunidades, vejo que não tem muito engajamento ou tem um comportamento que não necessariamente eu gostaria de fomentar. Então a gente olhou para algumas formas como poderíamos ajudar, né, como poderíamos, por exemplo, trabalhar com artistas jovens e ajudar a eles criar arte, né, para criar NFTs e poder vender. Então tem vários projetos dentro desse campo, né, de trazer as comunidades indígenas para esse mundo e tal. Eu acho que tem muito para acontecer. No curto prazo, acho que não é muito para a gente ainda, porque somos uma startup, temos poucos recursos, né, temos poucas pessoas, então tem que focar nas poucas coisas que funcionam. E no nosso caso seria muito mais simples, não é tão futurístico, digamos. A gente quer lançar novos produtos, novos sabores de gin, a gente quer começar a exportar para fora do país. Queremos lançar gin tônicas enlatadas. Então, a parte de tecnologia, ela com certeza ao momento vai ganhar uma força, presença maior. A gente está vendo como, de alguma forma, essa comunidade que a gente construiu, né, ao longo dos anos, possa construir alguma coisa para eles através dessas tecnologias. Então, a gente com certeza tem coisas na mesa, coisas sendo discutidas, mas assim, esse ano com certeza não será. A gente está numa fase de captação de investimento, então quando entrar dinheiro talvez a gente mude de opinião, mas por enquanto nosso business ele é muito tradicional, né? As pessoas elas compram gin mais pelo varejo tradicional. Obviamente a gente vende através de algumas plataformas de e-commerce. A gente tem nosso próprio e-commerce, né, que se a pessoa entra no arapuru.com.br, temos uma loja,
mas a maior parte das pessoas compram, né, no varejo tradicional, então, né, ou consumem num bar. Então, acho que a inovação esse ano vai ser mais para a expansão da linha dos produtos e exportação. Muito bom, né? Eu vejo uma perspectiva muito boa, né? Um projeto aí super audacioso. Inclusive, a minha última questão é falar como é que as pessoas, seus contatos, como elas te acham. A URL aí você já mandou, e como é que as pessoas entram em contato diretamente com você, Mike? O site do Arapuru é arapuru.com.br, o Instagram é @arapurugin, e no site também tem contatos, tem e-mail, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é @catchmike. Catch é um nickname que eu tive desde meus, acho que 10 ou 11 anos. Catch é com K, K-E-T-C-H, e depois Mike, e aí ficou. Então é Catchmike. E é isso, acho que Twitter a gente não usa muito, eu estou no Twitter, mas sigo mais do que posto, então acho que é isso. Legal, cara. Tivemos aqui com o eslovaco, com a alma mais brasileira que eu já conheci na minha vida aqui. Sucesso, Mike, para empreitada aí, cara. E estamos aí, na hora que tiver as novidades aqui, me avisa para a gente contar em primeira mão aqui para nossa audiência. Beleza. Muito obrigado, André. Um abraço. Future Hacker. Life. Path. Future.